Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Suelen. Na videoaula de hoje nós vamos ver produtos notáveis. Essa aula é focada para os meus alunos do 8º ano, porém aqueles que estão no ensino médio e que vão prestar vestibular, se liga aqui com a gente. Não lembra o que é produto notável? Primeira regra, segunda regra. Vem com a gente. Bom, galera, vamos lá, ó. Produtos notáveis. O produto notável, o próprio nome já diz, produto, multiplicação, notável, porque é uma multiplicação muito usada, ela se nota e que acontece na maioria das expressões algébricas, por isso que tem o nome notável. O produto notável, nós temos duas maneiras de visualizar. Uma geometricamente, que é através da geometria mesmo, através das áreas de quadrados e de retângulos, e algebricamente, que é em relação à expressão algébrica. Nós vamos ver as duas. Primeiro, a geometricamente, tá? Então, olha só. Pense assim comigo, você tem um quadrado, e esse quadrado tem o lado A, beleza? Se eu perguntar para você qual é a área desse quadrado, você vai falar para mim, Suelen, é A vezes A. Só que eu também posso colocar como aqui, ó, eu posso colocar como A ao quadrado, que é lado vezes lado, A vezes A ao quadrado. E se por um acaso eu aumentasse cada um dos lados uma medida B e formasse um novo quadrado, como que ficaria esta área para mim agora? Bom, você sabe que o lado de um quadrado vezes o outro lado é a minha área. Então, quem vai ser a área desse quadrado agora? Vai ser o A mais o B. Vai ficar aqui um grandão, ó, A mais B. Então, a hora que eu for escrever, vai ficar A mais B, entre parênteses, elevado ao quadrado. Essa vai ser a minha nova área, tá certo? Agora, tem outra maneira para eu descobrir essa área? Tem. Se eu decompor esse meu novo quadrado em 4 partes, então você tem um quadrado aqui maior, esse outro quadrado menor e 2 retângulos, que por sua vez são iguais, tá vendo? Então, se você transpor esse valor para este lado, aqui também é A. E se você transpor este valor B para cá, que também é o mesmo tamanho, você tem aqui que é B. Então, este quadradinho é B ao quadrado e a área dos lados aqui, ó, vai ser B vezes aqui a altura A. Tá certo? Então, se eu decompor essa figura em 4 outras figuras e somar as áreas dessa figura, eu também tenho a minha área desse novo quadrado. Então, ficaria assim, ó, o A ao quadrado, depois mais os 2 retângulos, que são A vezes B, base vezes altura, então por isso que eu coloquei 2 na frente, porque são 2 retângulos, mais o quadradinho B, que é B ao quadrado, tá certo? Então, eu tenho essas duas maneiras de escrever A mais B entre parênteses ao quadrado e A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, tá certo? Isso a gente consegue visualizar geometricamente. E algebricamente, tem como? Claro que tem como. Olha só, se eu trouxer a expressão A mais B ao quadrado e abrir, o que eu vou fazer? Eu tenho que A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. Tá certo? Porque é lado vezes lado. Agora, o que eu vou fazer? Uma regrinha da distributiva. Então, olha só. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Se eu colocar A ao quadrado, esses dois, AB e BA, são os mesmos valores. A ordem, quando você multiplica, é igual a tabuada, né? 4 vezes 3 e 3 vezes 4 é o mesmo valor. Então, A vezes B e B vezes A é o mesmo valor. Então, eu posso considerar 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, aqui eu tenho a primeira regrinha do produto notável, o quadrado da soma de 2 termos. Olha onde está o primeiro termo e o segundo termo.
O primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. Então, na aula, a gente já viu essa regrinha, né? Até pedir para vocês repetirem. Então, aqui, galera, quando você for fazer a minha prova, você tem que ter decorado. Primeiro ao quadrado, olha só aqui. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, agora é com você. Não sei o que você vai fazer. Eu sei que você tem que memorizar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daí é com você, tá bom? Tem que decorar, tá legal? Agora vamos ver a segunda regrinha. Quadrado da diferença de dois termos. Lá era da soma de dois termos, agora é da diferença. Vamos ver também aqui a mesma coisa. Primeiro geometricamente e depois algebricamente, tá certo? Então, olha só que interessante. Eu tenho um quadrado de lado A também. E que se eu for fazer a mesma pergunta para você, qual é o lado, a área desse quadrado? A mesma situação. Você vai fazer que a área do quadrado é A vezes A, porque é lado vezes lado, e que vai dar ao quadrado. Tranquilo? Agora, se eu pegasse e quisesse uma partezinha só, a área rachurada aí, ó. Eu quero a área dessa partezinha aí dessa figura. Essa partezinha em azul também tem o tamanho B. Então, olha só. Se eu quero a área da parte rachurada, eu tô querendo A inteiro, ó, porque o A é o quadradão maior, menos B. Eu tenho esse tamanho aqui. A área, o lado desse quadradinho rachurado vai ser A menos B. Do mesmo raciocínio do slide anterior, como que eu vou calcular a área desse quadrado do A, o lado ao quadrado? A menos B ao quadrado. Os dois termos entre parênteses, tá legal? Só que do mesmo jeito que o outro da soma, eu também consigo fazer decompondo as partes, as 4 partes. Então, olha só como fica. Tenho o A ao quadrado. Depois, eu tiro um dos meus retângulos, que a área dele é o A. Aqui seria um Azão, né? Ó, A vezes o B. Então, eu tirei esse retângulo. Só que para tirar o outro retângulo, que também tem a mesma medida, eu tenho que colocar mais uma partezinha aí, que é o meu B ao quadrado. Agora eu tenho um outro retângulo de lado A vezes B, que eu também consigo tirar agora. Tirei também, subtrair, menos A vezes B. Sobrou quem? Quem eu queria, que é a área rachurada, tá certo? Então, se eu juntar esses dois termos negativos, eu vou ter menos 2 vezes AB. Então, eu tenho o A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, que são os dois retângulos que eu tirei. Porém, para tirar o segundo retângulo, eu precisei colocar um B ao quadrado. Por isso que esse meu B ao quadrado, ele fica positivo e não negativo, já que eu tô tirando um monte de figura. Mas esse fica positivo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora algebricamente. Então, olha só, acompanha comigo. Do mesmo modo, A menos B ao quadrado vai ser A menos B vezes A menos B. E aí, o que eu vou fazer? Distributivo. Então, vamos lá, ó. A vezes A ao quadrado. Depois eu tenho A vezes menos B. Olha a regra de sinal, galera. Menos AB. Menos B vezes A. Menos AB. E depois, menos B vezes menos B, menos com menos, mais B ao quadrado. Então, você tem A ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Então, esse vai ser a sua segunda fórmula, é a segunda regrinha do produto notável. Aqui também, ó, vai ser os dois termos. E aí, vale a mesma regra para você decorar. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, o que muda é só o sinal do primeiro ali, né? Você vai ter o A ao quadrado normal, primeiro sinal muda para negativo, o segundo sinal continua sendo positivo. Um numérico, pelo menos, e os outros são algébricos.
para você sentir como é que funciona. Nós sabemos que se você subtrair 7 menos 3, você sabe que vai dar 4. E 4 ao quadrado é 16. Então, a hora que a gente aplicar a regrinha, vocês vão verificar que no final tem que dar 16. Se não der, alguma coisa errou, tá certo? Então, ficou assim, ó. Primeiro termo ao quadrado, 7 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7 vezes 3, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Resolvendo, 7 ao quadrado, 49, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 3, 42, então menos 42, e mais 9. Somou, subtraiu, 16. Agora, se aparecer com letra, a mesma coisa, ó, quadrado do primeiro, mais, agora é a primeira regra, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado mais 8x mais 16. Agora, olha só, coloquei uma expressão maior para você, que é o que cai na prova. Bom, essa expressão, então eu coloquei dois termos aí, ó, 2 quadrados para você. X menos 2 ao quadrado menos x mais 5 ao quadrado. Atenção para os sinais aqui, hein, galera? Ó, desenvolvendo o primeiro, que é a segunda regrinha, você tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui, né, ó. Mais o segundo ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Coloca um menos e abre um parênteses, porque esse menos aqui, que tá aqui no meio, ele vai ser em relação à expressão inteira que eu abri agora. Então, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o 5 ao quadrado. Antes de sair calculando, o que eu vou fazer aqui, ó? Além, né, dá para calcular só esse daqui. Menos 2x vezes 2, eu tenho menos 4x. E aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse sinal para todos esses 3 termos. Então, vai ficar assim, menos x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 5, que é menos 10x, e menos 25, porque esse, tá? Agora, você vê o que dá para juntar, o que não dá aqui, ó. Eu sei que eu tenho um x ao quadrado positivo e um negativo, cancela. Agora, olha só para os termos em x. Eu tenho menos 4x e menos 10x. Os dois são dívidas. Então, junto as dívidas, eu tenho menos 14x. E mais 4 com menos 25, estou devendo 25, pago 4, ainda estou devendo 21. Tá certo? Então, é isso daí. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula bem simplificada e espero também que vocês tenham entendido para fazer as tarefas e para fazer a prova, tá certo? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, tá legal? Um beijão e até a próxima!